Bom, para iniciar então, né, eu vou responder a pergunta de um companheiro aqui, um companheiro Suzuya152, ele fez uma pergunta lá no meu vídeo Havia Fome na União Soviética, qualidade de vida, escassez e industrialização, que eu achei importante responder aqui, é um tópico que eu já tratei aqui no canal, mas às vezes acaba que, vamos colocar assim, acaba que esse conteúdo acaba se perdendo nos outros vídeos, né? Então acho que é importante que responda, né? Não são perguntas muito que vão precisar de respostas muito longas, mas acho que é importante estar abordando. Então, o companheiro Suzuya pergunta: como atualmente poderíamos traçar definitivamente e explicitamente a linha de explorar o campesinato pelo desenvolvimento do proletariado, visando a proletarização completa da sociedade, para que futuramente o trabalho seja abolido? E aí ele pergunta: o que viria depois da abolição do Estado? Apesar de tentar descrever e idealizar algo sem que aquilo seja concreto e analisado na prática pode ser meio antimaterialista, o que pensam que virá depois quando especulam sobre o assunto? Então vamos lá, acho que é uma pergunta interessante, acho que a gente pode estar tratando aqui, né, sobre essa questão, né? Então, para iniciar, a frase inicial do companheiro, né, eu achei um pouco estranha, né? Explorar o campesinato pelo desenvolvimento do proletariado, visando a proletarização completa da sociedade para que futuramente o trabalho seja abolido. Veja, eu não compreendo que para se chegar ao comunismo, digamos assim, tenha que haver uma exploração do campesinato. Essa tese de exploração do campesinato, né, como fundo da construção do socialismo, está muito mais ligada às teorias de Preobrajinski, que era o economista da oposição, não lembro agora se ele era da oposição de esquerda, da oposição trotskista, do início dos anos 20, e que ele tinha uma tese que efetivamente levava à exploração do campesinato sob o ponto de vista de financiar o socialismo, digamos assim, né? Não tenho essa perspectiva, né? Não tenho essa concepção, né? E também não me parece que os marxistas-leninistas históricos e o maoísmo atualmente têm essa, né? Tem um longo artigo do professor Mark Tauger, no qual ele trata sobre... deixa eu só achar o nome aqui. Os companheiros podem estar procurando depois. Mas é um artigo aqui sobre... Onde é que tá? Stalin, Agricultura Soviética e Coletivização, ou Stalin, Agricultura Soviet Agriculture and Collectivization, no qual ele discute bem essa questão da teoria de exploração do campesinato, né, porque é uma teoria bem famosa de que a coletivização soviética teria sido feita como exploração do campesinato, e ele analisa, né, principalmente partindo dos documentos, principalmente primários, lá, as próprias declarações de Stalin, o que Stalin colocava, né, sobre essa questão e como que se desenvolveu. E a conclusão que ele chega é absolutamente outra, né? Não se trata da exploração do campesinato, efetivamente. Entretanto, então, evidentemente, eu discordo dessa colocação que se coloca, né, mais particularmente atualmente, né, isso, no caso, pensando na questão da agricultura soviética, né, que geralmente é a mais difamada nesse sentido. Agora, em relação à exploração do campesinato, né, evidentemente que a gente discorda como é que se dá isso. Se entende que há uma contradição entre a... Desculpa. Existe uma contradição entre campo e cidade, né? Existe uma contradição entre camponeses e proletários, né? Dentro da própria sociedade socialista, essa contradição continua a existir. E parte justamente de como que se desenvolve a contradição entre campesinato e proletariado dentro da sociedade socialista. De acordo com Stalin, essa contradição não passa, né, e o próprio presidente Mao já vai desenvolver isso posteriormente, passando a atacar os elementos capitalistas dentro do campesinato, ou seja, o campesinato rico que acaba por explorar, inclusive de forma assalariada, outros setores da sociedade, certo? Então se dá através disso e, claro, incorporando as massas camponesas dentro das empresas coletivas e, posteriormente, incorporando as massas camponesas nas empresas estatais, a gente chega no que se chama de proletarização do campesinato,
né, que é o que o companheiro fala, e de fato, realmente se dá uma proletarização do campesinato, né, que justamente é uma proletarização de toda a sociedade, que parte do campesinato, evidentemente. E, né, é uma das três grandes diferenças a se superar, né, a diferença entre trabalho manual e intelectual, campo e cidade, camponeses e proletários. Né. Então, uma vez superado isso, né, o combate a essas grandes diferenças, a gente pode chegar, inclusive, né, são as três grandes tarefas para se chegar ao luminoso comunismo, né, as três grandes diferenças que têm que ser suprimidas. Então, do fundamental, esse é o ponto de vista, né, de fato se dá uma proletarização completa da sociedade, mas não do ponto de vista de exploração do campesinato. Esse é o primeiro ponto. Para que futuramente o trabalho seja abolido. Olha, eu não considero, né, eu particularmente não tomo a posição, né, e me parece que o movimento comunista histórico e o movimento revolucionário atualmente também não toma a posição de que o trabalho vai ser abolido no comunismo, certo? Por que não vai ser abolido o trabalho? Né? O Marx ele tem várias citações que falam sobre a abolição do trabalho, né? Sobre o fim do trabalho, sobre a abolição do trabalho. A maior parte dessas citações, se não todas elas, são de textos dos anos 40 e, se eu não me engano, alguns dos anos 50, né, de 1840 e 1850, no qual Marx ainda não havia feito um profundo estudo de economia política. Né? Quando Marx faz um profundo estudo das obras de Davi Ricardo, de Adam Smith, dos economistas burgueses, e desenvolve, né, a crítica da economia política, contribuição da crítica da economia política, salário, preço e lucro e a magistral obra O Capital, ele para de falar sobre a abolição do trabalho. Né? Eu posso estar equivocado, mas do que eu me lembro de quando eu li O Capital, livro 1, ele sequer menciona esse tópico, e na verdade ele fala precisamente o contrário. Né? O Marx deixa muito claro que no Capital, em algumas passagens muito claras, de que o que nos torna humanos e o que nos diferencia do mundo natural é precisamente o trabalho. Ou seja, existe trabalho para além da exploração capitalista, existe trabalho para além da exploração. O trabalho é uma atividade. O que é o trabalho, na verdade? Né? O que é o trabalho no marxismo? O trabalho ele é uma atividade no qual o ser humano ele teleologicamente, o que é teleológico? De forma objetiva, ou seja, ele pensa em chegar em determinado lugar, ele pensa em um objetivo, e através disso ele vai lá, através da sua força manual e intelectual, ele vai lá e ele constrói algo para atingir esse objetivo. Certo? Isso é diferente do conceito físico de trabalho. Né? Isso é diferente do conceito de trabalho, digamos assim, na natureza. Né? Uma abelha não trabalha. Uma abelha não trabalha porque os animais eles agem por instinto, certo? É instintivo. A distinção do que a gente entende como trabalho é a questão teleológica, ou seja, o ser humano ele tem consciência de si mesmo e ele traça um objetivo mental no qual ele cumpre, certo? E é isso que se encaixa como trabalho, né? Então, fundamentalmente é isso que nos torna humanos, né? Se a gente pega lá o reino natural, todas as questões que trazem a questão do mundo natural, o que nos separa dos animais é efetivamente o trabalho. Não é à toa, né? O Marx ele já trata isso no Capital, isso fica bem claro lá, mas não é à toa que Friedrich Engels, né, o grande Engels, ele tem um texto aqui muito interessante que eu recomendo aos companheiros que leiam, que é... Deixa eu pegar aqui. Aqui. O papel do trabalho na transformação do macaco em homem. Que é onde justamente que o Engels ele discute justamente essa passagem, digamos assim. Claro, não tinha tantos argumentos científicos na época para deslindar isso de uma forma muito mais clara, mas ele traça aqui justamente o problema de como o trabalho ele separa o ser humano dos animais, certo? E por isso o trabalho em si não é, em si, algo exploratório. O trabalho torna-se exploratório numa sociedade de classes. Ele passa a ser explorado numa sociedade de classes, mas ele em si não é. Então não vejo que o trabalho vai ser abolido. O trabalho é uma atividade essencialmente humana e não é em si exploratória. Né? Pode tornar-se exploratório dada a organização social. Então,
Desse ponto de vista, né, eu não acho que o trabalho vai ser abolido. Né? Pelo contrário, acho que vai continuar existindo de uma forma livre. Né? Então, esse é o primeiro aspecto. Né? Que acho que era importante destacar. Né? Para além disso, né, então continuando, o que viria depois, aliás, só para fechar então, futuramente o trabalho seja abolido. O que vai ser abolido é o trabalho assalariado, e na verdade o trabalho explorado, né, o trabalho alienado. Então a exploração do homem pelo homem vai ser abolida, né, o que inclui efetivamente a exploração do trabalho alheio. Né, isso vai ser abolido, mas o trabalho em si não vai. Né. O que viria depois da abolição do Estado? Então, essa questão do que vem depois, né, é uma questão acho que é importante da gente destacar, porque efetivamente o próprio companheiro deu parte da resposta aí. A gente não sabe o que vai vir depois. Né? Não é uma questão do tipo, não, a gente não consegue prever o que vai acontecer. A questão é a seguinte, a gente tem várias contradições na nossa sociedade, e dado a agudização e desenvolvimento delas, e as contribuições particularmente das revoluções no século XX, a gente consegue saber o que vai ser abolido no comunismo, né? Então as formas de opressão e exploração que vão ser abolidas, né? A gente sabe inclusive como chegar lá do ponto de vista ideológico, né? Que através da grande revolução cultural proletária, do mar armado de massas, do combate às três grandes diferenças, do combate à quarta montanha, que é a opressão feminina, do combate a todas as opressões e explorações, né? E que vai chegar numa sociedade que não vai ter Estado, não vai ter classes, a família, né? Não sei se dá para dizer que a família continua existindo, mas existindo, né? Ela não é mais uma família burguesa, né? Então ela não tem mais o caráter de classe familiar, que basicamente é sustentado na opressão patriarcal. Não, é uma família, pela primeira vez na história, baseada efetivamente no afeto, né? E não baseada em relações econômicas e sociais, que já é o embrião do que Engels tratava da relação proletária, né? Que os proletários, como eles não têm nenhum outro interesse econômico, a relação entre eles é profundamente a primeira na história que possibilita o afeto de fato ser determinante, né? O que a gente vai ver provavelmente é uma generalização disso na sociedade comunista, né? E diversos outros aspectos. A lei do valor vai deixar de existir, né? O dinheiro vai deixar de existir e assim por diante. Né? Tudo isso por quê? Porque está prevendo o futuro? Não. Porque a gente vê o desenvolvimento das contradições da sociedade capitalista, da sociedade de classes, e de como caminha para sua resolução, né? Inclusive pelos exemplos históricos da sociedade socialista, né? Até onde avançou, até onde não avançou, e até onde que vai avançar até chegar no luminoso comunismo. Então isso a gente consegue ter muito claro. Né? Agora, aí é o que o presidente Mao Tse Tung falou. Existe, né, uma noção, às vezes, isso principalmente não de marxistas, né, mas principalmente de como é que se afirma, né? De detratores do marxismo, de pessoas que ensinam o marxismo de forma a difamá-lo, que eles afirmam, né, que o comunismo seria o fim da história para os marxistas. Então, que Marx considerava, né, que o comunismo seria o fim da história, o fim de toda a contradição, o fim de todas as formas de, enfim, que seria unicamente um reino da abundância, onde todo mundo viveria bem e feliz. Isso é um erro. Né? Nem Marx, nem nenhum clássico do marxismo pensava dessa forma. Por que não pensava? Porque, veja, o que nos diz o materialismo dialético? O que existe é matéria eterna, infinita, em contínuo e ininterrupto desenvolvimento, que se dá no desenvolvimento através de contradições, de resolução de contradições, né? Então, entre unidades de contrários, que atuam, né, em unidade de luta, e que, por sua vez, né, após resolver uma contradição, se eleva à base de unidades, dá um salto qualitativo. É isso que nos diz. O que significa que, mesmo que se faça uma abolição da sociedade de classes, que vai ser feita, ou seja, chegamos no comunismo, as classes foram abolidas, o Estado foi extinto, né, definhado, o termo Estado abolido não é muito correto, mas o definhamento do Estado, e assim por diante, o que ocorre? Né, você vai continuar o desenvolvimento da matéria, o desenvolvimento da matéria não vai parar. Né, o desenvolvimento da matéria continua ininterruptamente. O presidente Mao Tse Tung fala, né, a luta continua no comunismo. O presidente Mao Tse Tung fala, revoluções vão acontecer no comunismo, vão haver revoluções dentro do comunismo, certo? Então,
a ideia de que o desenvolvimento simplesmente se estagna, isso não é correto, né? O desenvolvimento vai continuar ininterruptamente, certo? E, enfim, compreendendo dessa forma, né, dessa forma de desenvolvimento, então, a gente não faz ideia de como prever, porque a gente não sabe quais contradições que vão aparecer. É precisamente isso que a gente não sabe. Né, o Marx até traça uma contradição que existe lá, que é entre... eu não me lembro exatamente, mas no Capital ele trata sobre a contradição que iria surgir, que era entre apropriação coletiva e produção social, não lembro exatamente qual que era, mas ele traça ali uma contradição que existiria no comunismo. De qualquer forma, isso, né, fica bem claro essa questão, né? Então, de que a gente não tem como saber justamente porque as contradições nem existem ainda, né? A gente não sabe quais contradições que vão existir, que vão surgir, quais que vão continuar existindo, né? A gente sabe quais que vão deixar de existir, mas as que vão continuar a gente ainda não sabe. Então, é por isso, né, que a gente não sabe exatamente isso. Mas, né, muito obrigado, né, pelo companheiro, pela colocação, né? Acho que deu para discutir legal essa questão, né? Não é nenhuma crítica, não é um comentário do companheiro, mas acho que é importante que a gente trate desses conceitos que às vezes ficam um pouco nebulosos na cabeça dos companheiros, né? Acho que deu para tratar aqui melhor, né, do que o comunismo, o que acaba no comunismo, o que não acaba, e assim por diante, né? Acho que foi importante falar sobre isso, né? Obrigado aí pelo companheiro pelo comentário.